colegas, né, para esse problema que tem sido verificado em especial nos últimos anos, decorrência do déficit consecutivo e a necessidade de equacionamento em relação aos planos REG, REPLAN, saudado, não saudado, mas, como eu costumo dizer, também impactando os novos planos, REB, novo plano, que não tem benefício definido e tem impacto direto, mês a mês, no valor das cotas desses planos. Então, basta que cada um entre no site da FUNCEF, coloque ali o seu login e a sua senha e verifique uma vez por mês o extrato da sua conta para verificar a rentabilidade daqueles valores, daqueles aportes mensais que são descontados do seu salário e acrescidos do valor colocado pela empregadora, no caso a patrocinadora Caixa, para aferir o desempenho desses valores mês a mês. Eu quero iniciar, antes do diretor eleito da FUNCEF, Max, que veio de forma solícita, assim como os demais diretores eleitos, Delvio e Augusto, contribuindo para esclarecer os colegas, né? Nós montamos esse ciclo de palestras e eles, de forma muito solícita, estão acompanhando, estão fazendo um revezamento para atender todas as nossas necessidades com relação às palestras que vêm sendo feitas. Mas eu quero iniciar fazendo menção a algumas palavras de um ex-advogado da Caixa que participou de uma audiência pública realizada em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia 8 de julho, agora recente. Nessa explanação desse ex-advogado da Caixa, o Dr. Luiz Caseta, ele pensou alguns pontos que eu achei que pode ajudar a despertar essa consciência para esse problema envolvendo a nossa Fundação de Previdência Complementar. Então, ele começou dizendo que a ideia central da gestão das entidades fechadas de previdência complementar, em especial de planos de benefícios definidos, saudados ou não, a preocupação central da gestão é minimizar riscos e não maximizar lucros. Interessa saber exatamente qual a relação jurídica, qual é a extensão dos direitos dos participantes, qual é a responsabilidade de todos os envolvidos. Ele tentou dar uma visão jurídica para essa questão. Inclusive tem uma obra sobre regime de previdência complementar. Ele até fez uma brincadeira no início da explanação dele, dizendo que estatística é como biquíni, que mostra algo muito sugestivo, mas esconde o essencial. Então, os números, da maneira como eles são apresentados, eles podem levar a interpretações diversas, né? E principalmente com relação ao assunto de contrato de previdência complementar. A matriz do contrato de previdência complementar fechado é o artigo 202 da Constituição Federal. Essa relação é uma relação privada. Ela não depende do contrato de trabalho e não depende do contrato das relações do regime geral de previdência social. Ela é facultativa e baseada em reservas previamente constituídas para que os benefícios sejam pagos. O resultado dessas circunstâncias é muito simples. Você não tem uma subordinação da entidade à patrocinadora. Não tem nenhum espaço para atribuir benefícios sem contribuir previamente às reservas. Tem um completo dever de informação. O artigo 202 da Constituição dá pleno acesso à informação pelos participantes e assistidos. Se o contrato é baseado em prévia constituição de reservas, a avaliação do passivo é absolutamente essencial. Não se pode ser transigente com ações judiciais contra as entidades, não pode haver transigência com tábuas incorretas, nem com aumento e recuperação de benefícios sem previamente constituir reservas. Não adianta criar números e depois atribuir benefícios, que eles acabarão sendo devolvidos. Se os benefícios foram aumentados em 2007 em menos de 10%, serão devolvidos. E aí é uma estimativa dele entre 15% e 30% nos próximos anos. Ele, inclusive, alerta para uma má notícia aos aposentados da FUNCEF e os ativos que estão prestes a se aposentar. Devem ter que custear, no mínimo, segundo a avaliação dele, entre 10% e 20% dos benefícios para os quais já haviam contribuído. E aqui sobrevém um aspecto fundamental do contrato. O contrato de previdência não dá qualquer espaço para o gestor decidir discricionariamente onde alocar, por uma razão muito simples. Quem dá a natureza
a demanda do retorno a ser buscado é o passivo. Se a FUNCEF tem um plano saudado que atinge quase 70% dos seus participantes, ela não pode se aventurar em renda variável, ela não pode se descolar de mecanismos de gestão que permitam fazer hedge quando a curva de juros muda ou quando a curva da renda variável muda. O principal aspecto da gestão no fundo de pensão é o risco, não o retorno. O retorno é dado na demanda atuarial. Se a demanda é 6 ou 5, é esta a demanda a ser buscada, e se você se aventurar por 13, assim o faz para um participante que não deu o mandato para assunção de um risco incompatível com o plano. Tem sido mostrados, em especial pelos representantes da patrocinadora, diversos números para demonstrar que em alguns anos os planos estarão equilibrados. Porém, ele salienta que é uma ilusão olhar para um plano de previdência como um mero equilíbrio entre ativo e passivo. Um plano de previdência se faz em equilíbrio entre o fluxo de passivo e o fluxo de ativo. O que significa? Não adianta ter um excelente retorno de investimento em 15 anos se eu terei que gastar o dinheiro em 7 anos. Se esse ativo vale muito, quanto valerá se eu tiver que destruí-lo vendendo esses 7 anos? Segundo ele, a grande falha cometida na gestão dos fundos de pensão a partir de 2003 foi desmontar carteiras absolutamente líquidas em renda variável, em bolsa, para transformá-las em investimentos em empresas. A FUNCEF tem 40 FIPs, que se nós calcularmos 4 empresas por FIP, são 160 empresas. Não sabemos se o Brasil tem 160 empresas que mereçam esse investimento. Se nós pensamos em liquidez de bolsa, é simplesmente pela circunstância de que é claro que todo investimento de fundos de pensão compreende alocações em renda variável, em renda fixa e em imóveis, grosso modo. Mas se vai para o caminho da alocação de recursos, onde se entra e não se sai, não se consegue sair, como é que se precifica esse ativo? Como é que se realiza esse ativo? A FUNCEF entrou na Vale durante a privatização num acordo, segundo a avaliação desse ex-colega da área jurídica, um acordo péssimo com a Previ. Essa sim tem 60% da Litel. Se você tem 60% num fundo, quem manda no fundo é você. E a FUNCEF e a Petros jamais poderiam valorar as ações da Litel como se tivessem prêmio de controle. Essas ações têm que ser marcadas a mercado. Ponto. Se você sobe, mascara o balanço. Se você desce, cria déficit para repartir com os associados. A Constituição Federal garante pleno acesso às informações pelos participantes e assistidos. Pleno acesso, não é um acesso de araque. Não é você dar validade na diretoria e fazê-la não poder divulgar aos participantes os dados essenciais para os seus interesses, através de termos de confidencialidade. O pleno acesso para que se fiscalize a precificação correta de ativos. Quais são os critérios para serem avaliados os imóveis? Quais são os critérios para serem avaliadas as participações em Belo Monte, em Sete Brasil e em Vale do Rio Doce? O gravíssimo problema da FUNCEF e das demais entidades de previdência das estatais é um problema de governança, e não só nas entidades, mas também no âmbito do sistema. Estamos diante da situação popularmente conhecida como o assalto da porta arrombada. A Previ só chega depois que já aconteceu. Como é possível, no âmbito da Postales, 2 pessoas serem inabilitadas por 10 anos, mas ficarem lá 3 anos? Ou a condenação está incorreta, ou a fiscalização não trabalhou. Onde está a patrocinadora que tem o dever, pela Lei Complementar 108, de fiscalizar o seu fundo? Esse déficit está sendo repartido com o erário. Esse déficit está sendo repartido com os empregados, que não deram mandato para desmontarem uma carteira que tinha 24 anos de liquidez para pagar o passivo. E foram colocar em empresas tais como a Sete Brasil. Como é que se sai da Sete Brasil? Isso é uma pergunta que até depois eu quero saber se o nosso diretor da FUNCEF tem alguma ideia. O problema aqui é que não tratamos isso como um desvio de conduta, e a situação tende a piorar. Segundo ele,
O passivo, o déficit assumido pela FUNCEF hoje, que supera 5 bilhões de reais, deve saltar a 8 ou 9 no final deste ano, devendo chegar até 12 ou 13 bilhões. E ele alerta: se vocês acham que vão pagar 10% dos seus rendimentos para receber os benefícios para os quais já tinham contribuído, essa é a noção do benefício saudado, deverá custar até 30%. E aquilo que nós vemos hoje nos jornais postais como assustador, de deixar um carteiro receber 34% a menos, ele deve acabar chegando na FUNCEF. Se nós temos alguma coisa a fazer no estágio em que estamos, nós precisamos adotar medidas para que saibamos exatamente qual é o passivo. Por quê? Porque temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a Lei Complementar 108, e não é possível jogar no colo do poder público mais do que ele deve. Mas nós também temos que conhecer os ativos, porque não adianta ficar vivendo de sobressaltos com as sucessivas remarcações de valores de imóveis, remarcações de participações, que ora são um paraíso, ora são um inferno. Temos que envolver sim a Previc com atividade mais constante, temos que envolver as auditorias das estatais e, sobretudo, temos que dar aos participantes acesso às informações, de forma que a gestão dos fundos de pensão não fique subordinada à ideologia, ao projeto de poder, ao erro de avaliação, ao achismo, porque o que nós temos aqui é o pagamento de benefícios de participantes. Os recursos, conquanto tenham origem pública da patrocinadora e privada dos participantes, uma vez integralizados, pertencem aos particulares. Então, fiz questão de ler essa parte da explanação para justamente tentar chamar a atenção para a gravidade da situação e agora passar a palavra ao diretor Max da FUNCEF. Obrigado, Álvaro. Eu vou ficar em pé, porque aí facilita um pouco a descontração do tema, apesar de ser um tema que contrai, né? Ele não descontrai nem um pouco. Bom, pessoal, o Caseta, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu sei que ele foi do quadro da Caixa de Advogados. Ele foi, se não me engano, advogado da FUNCEF, chefe do jurídico da FUNCEF, e foi diretor de investimento da FUNCEF, se não me engano, de 2001 a 2000, de 99 a 2001, uma coisa assim, tá? E o discurso que o Caseta trouxe lá para a Comissão de Defesa do Consumidor, né? Era a Comissão de Defesa do Consumidor, onde ele fez esse discurso, um belo discurso, é extremamente alinhado com tudo aquilo que a gente vem denunciando desde antes das eleições, quando nós, examinando os números da FUNCEF, aquilo que era publicado, e ainda assim publicado de uma forma consolidada, tinha que ter toda uma expertise para você pegar o caminho e chegar aos números desejados para fazer uma análise isenta, uma análise mais aprofundada. Ele trouxe exatamente o diagnóstico que a gente tem hoje da FUNCEF, tá? Isso que ele falou alinha-se perfeitamente com tudo aquilo que a gente tem desde antes de assumir defendido e aquilo que a gente tem visto após um ano lá dentro, e o nosso diagnóstico é muito próximo, mas bastante próximo mesmo do dele, tá? Tem algumas pequenas diferenças, mas são em cima de números que talvez ele tenha utilizado. Ele deve ter boas fontes lá dentro, porque ele, depois de ser diretor, sempre tem condições de manter. Mas eu diria que se ele fosse, se ele tivesse interesse, seria perfeitamente um membro da nossa chapa, dado o alinhamento do discurso dele, dado o alinhamento da visão dele com relação ao diagnóstico do quadro da realidade que a FUNCEF vive hoje. Vocês sabem que a nossa eleição foi um processo, não sei quantos vocês acompanharam, mas foi um processo bastante tumultuado. De última hora, nós não planejávamos participar na altura da nossa idade, já todos nós auditores, já, exceto o Augusto, somos já bastante, já estávamos planejando a nossa aposentadoria, como é que íamos gastar o dinheiro do nosso benefício. E quando eu já acompanhava há mais tempo, outro colega acompanhava, quando nós começamos a debater e fazer uma análise mais aprofundada, víamos que não poderíamos deixar a FUNCEF
no curso que ela estava, senão a situação poderia ser irremediável se não fosse tomada uma providência a tempo. Isso nos motivou a lançar uma chapa, quase não conseguimos, dadas as barreiras de ingresso, eram regras estabelecidas por quem ali estava já há bastante tempo, e a nossa leitura das regras é que ela visava basicamente legitimar a sucessão permanente e a troca de cadeiras entre o mesmo grupo que estava ali há bastante tempo. A gente milagrosamente conseguiu, com toda a dificuldade, eu cedido no Ministério da Fazenda, um colega de Belo Horizonte, outro de Recife, outro de São Paulo, montamos uma chapa expressa, o tempo era mínimo para isso, nos organizamos, conseguimos superar todas as fases e apresentar e cumprir todos os requisitos que as normas do regulamento da eleição exigiam, e conseguimos emplacar. O outro desafio é como acessar os eleitores, tá? A Caixa não fornece a base de dados com os e-mails de vocês, não permite que a gente use os e-mails internos para fazer a campanha, e nós não tínhamos os e-mails pessoais particulares de vocês. Então foi todo um esforço de superação permanente, mas eu acredito que o quadro, né, que começou a ser denunciado naquele momento, acabou mobilizando e despertando, trazendo esse debate à tona, antes que a realidade que vocês vão ver aqui acontecesse. Ela foi anunciada antes, tá? Por que eu estou trazendo essas palavras? Porque eu já estou vendo aí nas redes sociais um grupo, não sei por que motivo, mas com um argumento bastante simplista de que nós ganhamos a eleição prometendo consertar os problemas da FUNCEF, e o déficit da FUNCEF esse ano vai ser maior de todos os tempos. É um déficit enorme. É lógico, tá? O déficit, a curva de desequilíbrio, ela tem uma tendência, tá? Não se recupera leite derramado e não corrige-se falhas estruturais, porque a nossa avaliação é que, além das análises que o Caseta trouxe, nós temos uma visão que há falhas estruturais no modelo, na forma como ele foi desenhado, e principalmente nas mexidas que fizeram nele ao longo das 2 décadas passadas, tá? Que, de certa forma, colaboraram para construir os números que vocês vão ter contato aqui. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo simplesmente que nós estamos querendo jogar a conta do déficit na nossa responsabilidade, sabendo, lembrando a todos vocês, isso é importante que vocês comecem a se ligar a esse tema. Ano que vem tem eleição, tá? Vão ser disputadas uma vaga de conselheiro deliberativo, importantíssimo, uma vaga de conselheiro deliberativo substituto, né? Uma vaga de conselheiro fiscal e o seu substituto. Então nós temos 4 vagas lá dentro que precisam ser ocupadas e oxigenadas nesse processo, porque hoje nós somos uma minoria lá dentro, e vocês sabem que a FUNCEF abriga em seu estatuto, tanto para a diretoria executiva, o colegiado da diretoria executiva, quanto por força do estatuto isso, e quanto para os demais colegiados do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, por força da Lei Complementar 109, o voto de Minerva. O voto de Minerva em si já seria um problema sério para a gente transpor na nossa proposta de trabalho ali dentro. Agora, mais grave se torna quando um dos membros, principalmente do Conselho Deliberativo, não se alinha conosco, não tem a visão nossa, porque é um remanescente do grupo. Vocês sabem que tem uma alternância, num ano elege 2 anos depois elege 1, é igual senador, né? Então esse ano vai ter, ano passado tivemos a eleição de 3 diretores, né? E 2 conselheiros. Pulou esse ano que vem vai ter a eleição de conselheiros, não tem eleição de diretores, vai ser um conselheiro, uma dupla para o conselho titular e suplente para o conselho fiscal, e uma dupla titular e suplente para o conselho deliberativo.
Qual a razão desse recado? É importantíssimo que essa vaga, essas cadeiras sejam ocupadas com pessoas preocupadas e não comprometidas ou não divergentes do nosso discurso, do discurso caseiro, do discurso da maioria, que é a preocupação com os números da FUNCEF hoje. O que nós percebemos no dia a dia, na nossa realidade lá, é um alinhamento desse remanescente com os diretores que são nomeados, remanescentes ainda, porque houve recondução, não sei até quando, deles agora há pouco tempo. Eu não imagino que isso seja por longo prazo, deve ser um mandato tampão, enquanto a presidente Miriam Belchior toma pé da situação, né? Ela estava chegando e o mandato deles venceu justamente nesse momento. Mas a gente precisa uma oxigenação lá para que a nossa preocupação não seja objeto de permanente embate interno, no sentido de não revelar e não reconhecer isso, que é público. Não há como negar os números, tá? E a preocupação desse remanescente é de se justificar, tentar dar uma explicação para os números que não há como dissociar dos mais de 10 anos de mandato que eles têm lá dentro. Eles praticamente têm trocado de cadeira, tá? Uma hora eles são nomeados e metade do grupo eleito, depois há uma troca de posições, ou que eles foram eleitos viram nomeados e assim você vê que tem gente lá com mais de 12 anos ali dentro. Então, daí a explicação do porquê de tanta preocupação em impedir o nosso acesso na eleição, né? E impedir também o avanço de nossas propostas ali dentro. A nossa realidade interna tem sido uma realidade de debates bastante intensos, acalorados, tá? Aí aqui nós somos um quadro interno, eu posso trazer a coisa como ela é, sem dourar pílula. Já teve representação contra praticamente todos os diretores eleitos, por parte dos diretores nomeados. Eu fui o último a estrear na última reunião da ADE, o conselheiro eleito remanescente fez uma representação contra mim. Quem estreou isso foi o Augusto. Logo que ele assumiu, deu uma entrevista totalmente inocente, manifestando exatamente a preocupação que eu estou manifestando aqui, manifestando o discurso que o Caseta repercutiu. Tem que tomar cuidado para confundir Caseta com Casé, né? São duas pessoas bem diferentes. Mas esses dois exemplos que eu trago, além de outros, refletem a dura vida que nós temos tido lá dentro, como eleitos, minoritários, contra voto de Minerva e ainda com remanescentes que deveriam estar votando conosco para avançar nas conquistas, se alinhando para tentar manter as explicações que vinham sendo apresentadas de forma impressionante. Vocês devem lembrar da campanha do ano passado, quando se dizia, aliás, nem se tratava de déficit, apresentava os resultados como se a FUNCEF tivesse as mil maravilhas, tá? A questão do déficit só passou a ser debatido no auge da campanha, quando a nossa chapa entrou no debate e passou a revelar e encostar os diretores de então na parede. Eles tiveram que reconhecer que nós estávamos caminhando para um déficit bastante agudo e complicado de contornar, tá? Não temos os meios de comunicação institucionais à nossa disposição. Agora mesmo a gente propôs uma matéria sobre o nosso primeiro ano de eleição na revista da FUNCEF e eles simplesmente não fizeram circular, porque aquela revistinha que vocês recebem na casa de vocês, sempre contando uma historinha colorida, sem nunca ter abordado analiticamente as questões da FUNCEF, sempre tratando as coisas de forma consolidada, ela é um instrumento, é uma secretaria do gabinete do presidente, ela não é um instrumento do colegiado institucional, ela tem o crivo final do presidente, então ali só se publica o que o presidente, que está, todos vocês sabem, numa situação de oposição à nossa chapa que foi eleita, tá? Então o que nos sobra? Nos sobra esse esforço enorme que nós estamos fazendo de
tentar ocupar espaço, aproveitar esses convites da parte do Álvaro, tem sido importantíssimo trazer esse debate para um fórum qualificado, de apresentar e debater com toda a franqueza e com toda a transparência os números da FUNSEF. A primeira conquista que a gente reputa nas nossas propostas de chapa, vocês observam quando vocês abrem a tela da internet, da página da internet da FUNSEF. Vocês vão ver que houve uma reformulação da forma como os números foram apresentados. Eles estão sendo apresentados agora com recursos gráficos e num nível de detalhamento nunca antes apresentado. Isso fazia parte da nossa plataforma de eleição, tá? Transparência absoluta. Apesar do primeiro dia que a gente chegou lá para assumir, nos puseram um termo de confidencialidade quase que intimidatório para a gente assinar. Não sei qual é a validade jurídica daquilo, mas tivemos que assinar quase que como condição para assumir o posto, o cargo de diretores. Quando a própria lei complementar obriga a plena transparência, a própria a legislação, de uma forma geral, obriga a transparência absoluta, divulgação completa dos números para os donos do dinheiro, que somos todos nós aqui presentes, tá? E o que havia de cultura ali dentro era aquilo que você vê na revistinha e na página. Se vocês olharem a página antigamente e compararem com agora, vocês vão ver que agora já está à disposição de vocês os números do balancete de abril fechado, tá? Com todo o detalhamento possível. Quem tiver curiosidade, entra no seu computador, à noite vocês vão ver lá que o tamanho do déficit já está estabelecido, sem nenhuma meia palavra. Isso era um compromisso nosso, nós estamos entregando para vocês. É a primeira vitória. A outra, que é dificílima, que era mais importante que a gente tinha na nossa plataforma de 7 itens, era reverter esse déficit. Esse déficit é um touro pesado de pegar pelo chifre. A gente vai ter uma luta muito grande e, conforme vocês ouviram ali na análise do Caseta, não vai ser fácil, porque a gente enxerga tanto questões estruturais, como questões estruturais que foram agravadas por questões conjunturais em função da baixa performance da economia, da crise econômica que o país está vivendo no momento. Então, quando eu falo questões estruturais, de que eu estou falando? Se vocês voltarem lá na década de 90, nós tínhamos um plano, tá? Que nasceu em 77 e a proposta original, o propósito dele era perpetuar-se enquanto a Caixa vivesse. Enquanto a Caixa existisse, nós teríamos aquele plano, aquele modelo. É um plano que tinha embutido nele a noção de transferência de riquezas entre gerações. Você, mais ou menos como no INSS, você acumula e você vai compensando eventuais desalinhamento dos compromissos futuros do plano. O que aconteceu na década de 90? Veio a crise econômica, nós vivíamos uma realidade, outra crise econômica grave, que nem a que nós vivemos hoje, e os números e as incertezas que os números do modelo produzia para o balanço da Caixa não eram bons para a Caixa Econômica. Não tinha nada a ver com proposta de melhoria de benefício para os participantes. A forma de calcular os compromissos futuros levava a uma grande incerteza, aquilo que é conhecido como passivos ocultos, e havia também um projeto de privatização da Caixa naquela época, e um passivo oculto do tamanho de um plano, dos compromissos que uma empresa tinha com um plano de benefícios como esse, podia abalar fortemente a precificação da empresa que ia ser vendida no plano de desestatização. Então, a mudança do cenário aconteceu numa situação de crise econômica e com esse objetivo, naturalmente, de desonerar o balanço da Caixa. Então, chegamos em 98, o que aconteceu em 98? Nós fechamos o plano, tá? Nós fechamos o plano e o que acontece quando a gente fecha o plano? Para de entrar gente nova no plano. Então, um dos princípios de equilíbrio do plano é que ele tem a perpetuidade para você ir fazendo esse ajuste fino toda vez que a curva desalinha da tendência. Com isso, eu perco uma parte desse mecanismo de fazer esse alinhamento, tá?
para de entrar gente nova, tá? Então qualquer problema no plano vai ter que ser resolvido com um ajuste uma gestão mais refinada daquele estoque de pessoas que estão ali dentro, sabendo que existe compromissos e existe um estoque de ativos investido acumulado. Então vou ter que ser muito habilidoso para conseguir fazer esse ajuste, já que eu não tenho mais a perspectiva de perpetuidade do plano. Não bastasse isso, chega na década seguinte, 2006, o que acontece? Uma outra alteração estrutural importantíssima para o plano. Na realidade, o termo não seria importantíssimo, seria gravíssimo. Tá? Você salda o plano. Tá? Primeiro eu parei de deixar entrar gente novos. Os novos que entraram após 98, onde é que ficaram? Ou ficaram sem plano, que nós chegamos a ter um estoque de 23 mil pessoas concursadas na Caixa sem vinculação a nenhum plano de previdência, tá? Depois de 98. E os outros que entraram foram para o REB, que era um plano já no novo modelo, totalmente distinto daquele plano bastante interessante no termo de conquistas, né? Como trabalhadores, conquistas como participantes do quadro da Caixa, e muda-se para o modelo CV, que é um modelo de contribuição variável. Nem todo mundo se interessa para incorporar, se vincular a esse plano. Chega em 2006, abre-se o novo plano, cria-se um novo plano chamado Novo Plano, né, criativíssimo. E o que acontece nesse momento? Drena o estoque, boa parte do estoque de recursos que deveriam ser orientados para o velho plano para o novo plano. Então vocês vão ver algumas curvas que eu vou apresentar aqui. O patrimônio do novo plano crescendo e o patrimônio do plano antigo tendo dificuldade de se sustentar. Porque de lá para cá nós tínhamos mais ou menos 60 mil empregados na Caixa e tínhamos uns 20 e tantos mil, eu tenho esses números aqui, tínhamos 20 e tantos mil aposentados. Tá? Eu tiro essa condição. O que acontece ainda com os não soldados? Olha só o detalhe, o que acontece ainda hoje com os não soldados? O não soldado, quando ele vai para a condição de assistido, ele continua contribuindo com o novo plano no mesmo percentual que ele contribuía, sob o benefício do mesmo percentual, suplementação, né? No mesmo percentual que ele contribuía quando ele estava ativo. Tá? Então, um volume enorme de recursos que deveriam estar ingressando, mesmo após as pessoas se aposentarem, eles pararam de ingressar no plano soldado e foram alimentar o quê? Hoje temos mais ou menos 25 mil pessoas que estão no soldado e no não soldado, que estão contribuindo para o novo plano. Então, literalmente, o fluxo de recursos que ingressava no não soldado foi estancado. Não entra mais absolutamente nada. Para não dizer que não entra nada, entra 1% dos assistidos, mas não é para alimentar, avolumar os ativos do plano, e sim para o custeio administrativo do plano. Então, na realidade, para o plano em si, para a massa de recursos que eu preciso para pagar benefício, não entra nada. E de lá para cá, essa massa tem gradualmente ido para a situação de assistido. Cada ano, e principalmente quando tem PAA, como é o caso, tem troca de posições em estoques, né, em equities, cada vez maiores para onerar o plano. Então não entra mais recursos e o volume de recursos que sai desse plano cada dia cresce à medida que os que ainda estão ativos vão para a condição de assistidos. Olha, não precisa fazer muita elaboração, elucubração para entender que uma medida dessa impactou